a região de Kivu, no Congo. Flores são lançadas de um avião sobre Kindu, onde em novembro de 1961, 13 aviadores italianos foram barbaramente assassinados. Naquela ocasião, falou-se do coronel Pacassa como o principal responsável. Esse nome voltou às manchetes, relembrando a muitos italianos o luto de 2 anos atrás. Vocês lembram o que ocorreu em Kindu em 16 de novembro de 1961? Veja como Sérgio Zavoli, da Rádio Televisão Italiana, registrou o ocorrido em uma reportagem direta e rápida. Alguns episódios históricos são extremamente obscuros, sombrios. Às vezes, são culpavelmente esquecidos. Não pelos historiadores, claro, não estamos dizendo isso. São esquecidos pela memória coletiva, o que é muito pior. Porque não faz sentido fazer um trabalho de divulgação, até mesmo aquele que fazemos no Dentro da História. Se ninguém depois lembra, se ninguém transmite, se ninguém tira ensinamento do passado, que sentido faz querer contar a história? Quando o que dizemos passa despercebido, ninguém reflete ou aprende. E nós, divulgadores, às vezes nos questionamos sobre isso. Faz sentido? Ao falar de massacres, vocês logo lembram de Santana de Itazema ou Marzaboto, os clássicos massacres do período de guerra. Quando menciono massacres, vocês logo lembram do de Bolonha, da Piazza Fontana, todos aqueles dos anos de chumbo. Mas se eu digo para vocês massacre ou chacina de Kindu, quantos de vocês sabem do que estou falando? Quem conhece a história do massacre de Kindu? Quem sabe onde fica e o que ocorreu lá em novembro de 1961? Ok, imagino que alguns de vocês saibam, com a sobrancelha arqueada e poucos com o dedo levantado para dizer, sim, eu sei. Não é um quiz de televisão, estamos fazendo divulgação histórica. Então, vamos falar sobre esse massacre de Kindu. Foi nesta casa, pronta para a festa, que ocorreu o primeiro ato da tragédia. Agora fala o Major Daud. Éramos 24 pessoas, 13 italianos, 10 homens meus e Deus. Às 16h15, chegaram 80 congoleses. Nós nos trancamos e, após recolher os documentos, eles arrombaram a porta. Ninguém tinha armas, só um dos meus oficiais. Todos apanharam e fui encurralado com uma baioneta na garganta. Um italiano, me parece. O médico fugiu pela janela e para ele a tragédia terminou imediatamente. Aqui ficava a mesa do refeitório. Às 16h30 chegaram mais 300 congoleses. O coronel Pacassi também estava presente. Eu dizia que não eram espiões de Tchombe e mostrava uniformes, emblemas, distintivo da Organização das Nações Unidas e identidades. Eles bateram com a coronha do fuzil. No chão ainda restam marcas da violência. Às 16h50 eles os levaram embora. Mas, para falar sobre isso, precisamos voltar muito no tempo. Kindu fica no Congo, o que por muito tempo foi chamado de Zaire, está no coração da chamada África Negra. É uma cidadezinha e, em 1961, está no meio de uma guerra civil. Uma guerra civil que tem raízes muito antigas. O Congo, por muito tempo, foi uma colônia belga. Sob o domínio de Leopoldo, rei da Bélgica, tinha se tornado um inferno na terra. Porque o Congo, riquíssimo em recursos naturais como borracha, cauchu, diamantes, urânio e outros materiais preciosos, tinha se tornado um domínio pessoal do rei da Bélgica, que o explorou ao máximo, reduzindo à escravidão a população local, que morreu aos dezenas e centenas de milhares para satisfazer a cobiça do soberano. Com o passar do tempo e com as reformas, a colônia se tornou algo diferente, algo mais humano, a ponto de famílias belgas inteiras decidirem se mudar para lá, estabelecendo seus próprios negócios. Uns na indústria, outros no comércio, outros na agricultura, nas plantações. Mas em 1960, o Congo reivindica e finalmente obtém a independência. 1960 é realmente um período propício para as declarações de independência. 2 anos depois, será a vez da Argélia. Enquanto isso, vários estados, que já faziam parte de domínios europeus, conquistaram a independência de diferentes maneiras. A Índia e o Paquistão, de forma não violenta. O Vietnã, com uma verdadeira guerra contra a França. O Congo conquista a independência impulsionado por movimentos de opinião anticolonialistas. E também graças ao trabalho de 2 homens políticos. Esses 2 homens políticos são Joseph Kasavubu e Patrice Lumumba, 2 políticos que poderíamos definir quase como opostos.
Casavubu é educado ao estilo ocidental, diríamos hoje, um moderado fortemente ligado aos interesses europeus. Lumumba, ao contrário, estudou na Universidade de Moscou e tinha origem socialista. Com uma forte veia polêmica em relação aos europeus em geral e aos belgas em particular, que ele considerava serem os famintos e massacres do seu povo. Para colocá-los de acordo, só serve a causa da independência. Uma causa defendida por ambos, mesmo que de maneiras diferentes, e que no final os une. Um, Casavubu, como presidente da nascente República do Congo, e o outro, Lumumba, como primeiro-ministro. Claro, não é simples para a Bélgica se separar da histórica colônia. Não é, não só pela forte presença de civis europeus, mas principalmente porque o Congo, como dissemos, é muito rico, e o Congo é fortemente dependente da presença belga. A administração pública está inteiramente nas mãos dos belgas e o exército, o Armée Nationale Congolaise, foi criado convertendo o Armée Homme de Fama Bambina. O homem do Congo não o faz por causa de Brato, seguindo os mesmos passos. Política, Sweet Screen, anúncio de serviço público de Nixer. Deixo aqui porque está prestes a explodir. Aquele garoto pega aquela espada e sai correndo, gritando, louco de alegria, antes de ser preso e depois morto. Esse é o sinal das muitas contradições que existem dentro do Congo. Contradições que explodem nas semanas seguintes à independência. Por que Casavubu e Lumumba realmente não se dão bem? Casavubu gostaria de destituir Lumumba, que por sua vez insiste para que todos os brancos sejam expulsos do país. Nesse momento, percebe-se realmente que as tensões são fortes, mas isso não é suficiente. Há um terceiro líder emergente. Ele se chama Moise Chambé e é catanguês, ou seja, é originário daquela região, o Katanga, no sul do país, que é a região mais rica em mineração. Chambé declara a independência do Katanga, mas não faz isso de maneira totalmente autônoma ou espontânea. Ele faz isso porque é apoiado financeiramente pela Union Minière, uma multinacional belga que tem todo o interesse em lucrar. O Katanga controla a região mineral, porque em Katanga são extraídos diamantes e urânio, elementos muito valiosos. Contra a secessão de Katanga, o resto do Congo se mobiliza, mas em poucas semanas acaba se dividindo em dois. Por quê? Porque o novo chefe do exército, Joseph Désiré Mobutu, o futuro Mobutu, Sese Seko assume o controle após um golpe de Estado pacífico. Casavubu continua presidente, mas sem poderes reais. Prenda Lumumba. Seu vice é Gizenga. Agora começa outra secessão, no leste do país, com Stanleyville como capital. Quando Lumumba tenta fugir para Stanleyville, é recapturado. Jogaram Lumumba em Katanga, e lá ele foi assassinado junto com 2 de seus ministros, pelos gendarmes catangueses. A guerra civil é tão forte, tão violenta, que chama a atenção da Organização das Nações Unidas, que envia um contingente, que no final contará com quase 20 mil homens. Muitos, se pensarmos que o Exército Nacional Congolês conta com 19 mil homens e que uma boa parte do Congresso Nacional Africano passou para o lado de Gizenga, quando ele proclamou a independência. O Congo é uma bagunça, para falar a verdade, é uma bagunça. Tanto que na região até o secretário-geral da Organização das Nações Unidas, Dag Hammarskjöld, é chamado para intervir. Até porque Chombe, com todo o dinheiro que recebe da venda de diamantes e do apoio da Union Minière, contratou mercenários europeus e sul-africanos, que chegam à região para lutar sob contrato e são extremamente ferozes e eficientes. Dag Hammarskjöld tenta fazer a paz, mas não consegue, até porque alguém derruba o avião dele. Claro, as conclusões da comissão de inquérito sobre a tragédia aérea de Dag Hammarskjöld nunca chegaram a um resultado definitivo, que comprove que não se tratou de uma falha ou de um erro do piloto. O fato é que o avião dele cai na selva, matando todos os ocupantes. Mas a suspeita de que a aeronave tenha sido sabotada ou abatida do solo ainda persiste até hoje. Nesse contexto, um contexto de enorme confusão, há 2 aviões italianos, 2 Fairchild C-199 da 46ª Aerobrigada. Eles têm uma tripulação italiana, 13 entre oficiais e aviadores.
E eles são encarregados de levar suprimentos para a pequena guarnição malaia que está em Chombe Kindu, no coração do Congo. Sob o controle nominal das tropas rebeldes de Stanleyville, as de Gizenga não são missões simples. Também porque a única força aérea na região, força aérea de combate, é a do Katanga. Mesmo que de fato não realize incursões de bombardeio muito distantes de suas próprias bases, Kindu, portanto, está a salvo de tentativas dos catangueses. No entanto, no início de novembro de 1961, circularam boatos alarmantes. Nunca se saberá quem os espalhou. Circulam boatos de que, em poucos dias, um comando de paraquedistas deveria desembarcar em Kindu. Mercenários. Os mercenários de Chombe, os temidos e terríveis Les Affreux, que causam pânico só de serem mencionados entre as tropas de Gizenga. Quem inventou esse boato? Por que não é verdade? Antes de tudo, Chombe não tem paraquedistas. Em segundo lugar, ele não tem aviões de transporte para enviá-los tão longe. E além disso, por que um comando paraquedista sairia do Katanga para capturar Kindu, que fica muito longe da linha de suprimentos? Ninguém pensa nisso ou usa lógica, só há medo e muita raiva. Kindu está fervendo de raiva. E quando, em 12 de novembro de 1961, aqueles 2 aviões de transporte decolaram na noite anterior, chegam a Kindu, a situação está explosiva. E ainda pior porque, não conseguindo imediatamente a autorização para pousar, os 2 aviões dão algumas voltas sobre o aeroporto. Essas manobras colocam a guarnição congolesa local em alerta. São eles, aqueles 2.000 soldados fiéis a Gizenga, que veem esses aviões e pensam: esses são os paraquedistas que nos disseram que chegariam. Eles estão chegando, vêm aqui para acabar com a gente. Há quem diga que os congoleses estão bêbados ou pelo menos instigados por alguém. Nunca serão encontradas provas de tudo isso. O que é certo é que a bordo daqueles aviões não há armas. Os 13 italianos a bordo, comandados pelo Major Parmegiani, estão desarmados. São inofensivos. A bordo, eles têm apenas comida e remédios. O objetivo é pousar, descarregar, comer e partir novamente. Às 14 horas, os aviões pousam e as tripulações vão em direção a uma casa pequena, na beira da pista, que serve de abrigo e de capela. No primeiro andar da casa, foi realmente instituída a missa oficial. Eles estão lá comendo, na companhia de alguns oficiais malaios, quando na casa invadem 200 soldados congoleses armados até os dentes. Eles pedem que entreguem os brancos, que na verdade são apenas os 13 italianos. O oficial no comando dos malaios, Major Molde, se opõe. Ele diz que aqueles são italianos. Eles não fizeram nada. São tropas da Organização das Nações Unidas lá só para levar mantimentos e remédios. Não estão armados, nem são paraquedistas. Sem ameaça, nada está sendo acreditado. Os congoleses querem os brancos. Querem capturá-los e colocá-los na prisão. Estão armados. Um dos italianos, o tenente médico Francesco Paolo Remotti, entra em pânico. Ele se joga por uma janela, cai no chão, mas nem tem tempo de fugir. Porque os congoleses caem em cima dele imediatamente e o matam a golpes de coronhada de fuzil. Os 12 italianos sobreviventes recolhem o corpo de Remotti e, por volta das 16h50, são obrigados pelos soldados congoleses a se reunir na prisão local. Remotti nem sequer é sepultado no início. Ele é simplesmente enrolado em alguns cobertores. O corpo dele fica lá, em uma cela por um dia inteiro. Enquanto isso, a Organização das Nações Unidas, através do Major Molde, tenta entender como agir. Se é o caso de tomar uma ação de força. Não, porque a guarnição malaia é muito pequena e não poderia se opor a 2.000 homens armados, completamente preparado. Molde tenta falar com o coronel Pakassa, o comandante da guarnição local dos congoleses, mas ele se mostra irredutível. Para ele, são mercenários europeus. Não importa usarem distintivos da Organização das Nações Unidas ou não falarem flamengo, só italiano e francês. Para ele, são mercenários e devem ser tratados assim. Molde tenta falar com seus superiores da Organização das Nações Unidas. No aeroporto, chega também o general Lundula, junto com outros funcionários da Organização das Nações Unidas. Ele solicita explicações sobre a situação.
O general tenta entender como agir, mas a impressão é que o coronel Pacassa e seus oficiais perderam o contato com a tropa. A tropa já está fora de controle. A tropa já decidiu que aqueles são mercenários e devem morrer. Enquanto as negociações seguem, soldados da tropa entram na prisão. Eles abrem as celas, pegam as metralhadoras e executam um massacre, matando os 12 italianos. O massacre de Kindu chega aos jornais italianos depois de alguns dias e chega de forma fragmentada. Há quem fale de violências, há quem fale de mutilações, de torturas. Alguém escreve soldadesca congolesa, outros dizem que os soldados estavam drogados. Alguém escreve que talvez o problema fosse o fato de que os aviões italianos, sem identificação correta e notícias fragmentadas em 1961, não é como hoje, em que o mundo é global e com pouco se pode obter notícias com simples pesquisas na internet ou de outra forma. Leva um pouco de tempo para esclarecer totalmente o exílio. Leva um pouco de tempo para encontrar a cova onde os italianos foram enterrados. Os 12 assassinados na prisão e o tenente médico que havia sido morto a coronhadas de fuzil anteriormente. A descoberta da vala comum, pelo menos, elimina a possibilidade de mutilações ou outras hipóteses horripilantes. É preciso dizer que, nesse meio tempo, a Organização das Nações Unidas não havia tomado nenhuma atitude. Temia retaliação contra esses aviadores, pois acreditava que ainda estavam vivos e presos. Os funcionários da Organização das Nações Unidas desconheciam que os 13 infelizes já estavam mortos. Quem informaria as famílias seria o carcereiro, que também cuidou do sepultamento provisório dos cadáveres, para evitar que pudessem ser alvo de rituais macabros após a morte. O zelador havia entrado em contato com 2 italianos presentes em Kindu, e eles então se mobilizaram com a Cruz Vermelha. Serão necessários 3 meses para que a Organização das Nações Unidas possa voltar a Kindu para recuperar os cadáveres dos italianos, exumar os corpos e enviá-los para a Itália. Um período muito longo, um período em que a luta continuará no Congo. Ainda vai demorar até um cessar-fogo real, a rendição de Gizenga e a fuga de Chombe para o exterior. Até lá, porém, continuará se falando de massacre inexplicável. E até hoje nos perguntamos por que os italianos tinham que pagar o preço em Kindu. Quais eram os interesses em jogo? Por que chamá-los de paraquedistas belgas a serviço de Chombe? Até hoje não temos uma resposta completa, apenas hipóteses. Uma é que os italianos incomodavam, como as demais tropas da Organização das Nações Unidas, com a diferença de que enquanto as outras tropas vinham de países ex-colonizados, e, portanto, tinham um mínimo de sensibilidade em relação ao Congo. Os italianos eram brancos, europeus. Não eram eritreus, não eram etíopes, não eram malianos, não eram malaios. Portanto, eram sacrificáveis em um jogo muito maior do que eles. É isso que até hoje causa bastante impacto, especialmente no massacre de Kindu. Que soldados ali, desarmados, em missões de paz, chegaram apenas para levar alívio à população. Para levar comida, água, remédios, tiveram que pagar com a vida o preço de uma guerra civil tão trágica e tão dolorosa? Uma guerra civil que ainda se arrastaria por muito tempo. Reflitamos sobre a revolta do Simba, o golpe final de Mobutu e as 2 rebeliões. Aquela de 66 dos catangueses e aquela de 67 dos mercenários, da qual já falamos em outro vídeo. São essas as grandes tragédias que às vezes nos fazem esquecer tudo o que aconteceu. Porque na iminência do aniversário do massacre de Kindu, ninguém parece mais se lembrar disso. Talvez isso signifique que, além da emoção sentida pela opinião pública naqueles dias, além da indignação, além de tudo o que foi sentido naquele momento. Então, talvez tenhamos perdido a memória, talvez tenhamos perdido também um pouco da nossa humanidade. E com certeza perdemos bastante. Do senso prático da história e da sua importância na nossa educação cívica cotidiana. Vocês se lembram do que aconteceu em Kindu em 16 de novembro de 1961? Veja como Sergio Zavoli, da Rádio Televisão Italiana, documentou o ocorrido em uma reportagem rápida e crua. Aqui, nesta casa que parece pronta para receber uma festa. Aconteceu o primeiro ato da tragédia. Agora é o Major Daudi que fala.
Éramos 24, sendo 13 italianos, 10 homens meus e eu, alguns na varanda, outros dentro. Esta janela estava aberta. Por aqui alguém tentará fugir. Às 16h15, um grupo de 80 congoleses chegou. Nos trancamos, e ao pegarmos os documentos, eles arrombaram a porta. Só um dos meus oficiais estava armado. Todos apanhamos. Fui mantido com uma baioneta na garganta e encostado na parede. Um italiano, acho. O médico fugiu pela janela, e para ele, a tragédia terminou na hora. Aqui era a mesa do refeitório. Às 16h30, chegaram mais 300 congoleses. O coronel Pakazi também estava lá. Eu dizia que não era espião de Siombe, e mostrava uniformes, emblemas, distintivo da Organização das Nações Unidas e documentos de identidade. Eles me golpearam com a coronha do fuzil. As marcas da violência ainda estavam no chão. Às 16h50, eles os levaram.